Bom dia, minhas irmãs, graça e paz. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso devocional, Manhãs com o Espírito Santo. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso momento, às nossas primícias, as primeiras horas, os primeiros minutos do nosso dia. Todos os dias nós consagramos ao Senhor, todos os dias nós nos achegamos mais perto do nosso Pai. Então seja muito bem-vinda aqui no nosso devocional. Fecha seus olhos se você puder, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor derrama copiosamente sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o dia de hoje. Ó Senhor, o véu rasgou, nós temos contato direto contigo, nós podemos te adorar, nós podemos te agradecer, nós podemos voltar para ti quando nós precisamos. O Senhor está lá para nos acolher, para nos orientar. Cuida de cada uma de nós, cuida do nosso dia, cuida do nosso coração, cuida das palavras que saem da nossa boca. Pai, nós elevamos cativos a Ti todos os nossos pensamentos, somente a Ti. Que o Senhor possa nos direcionar, nos orientar no dia de hoje. Eu não sei qual que é a decisão que essas minhas irmãs, esses meus irmãos precisam tomar hoje. Quais são os caminhos que eles precisam de verdadeira revelação no dia de hoje. Mas pela autoridade do nome de Jesus eu te peço, conceda a cada uma delas, a cada um deles, o direcionamento necessário, a porção necessária para o dia de hoje. A palavra nos fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E nesse momento, as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas na minha e na sua vida, minha irmã. Apresente agora diante do seu Pai. Qual é a sua necessidade diária? Fala com Ele. Fala com Ele como se estivesse falando com o seu Pai. Ele é o seu Pai. Ó Pai, a minha necessidade de hoje é essa. É uma necessidade física, é uma necessidade emocional, é uma necessidade espiritual. É de uma resposta que eu preciso. É de um sinal. Sabe, irmãs, por muito tempo eu acreditei que era pecado testar Deus. Que era pecado você pedir um sinal para Deus. Eu tinha isso comigo, foi assim que eu aprendi. Mas não, o Senhor fala, faça prova de mim. Se eu não me engano, Salmo 139, alguém me corrige se não for isso. Faça prova de mim. Faça prova do Senhor agora. Apresente a Ele o que você precisa. Aí no silêncio do seu coração, com a sua voz, fala com Ele. Que todos os desejos do nosso coração, se assim forem da vontade do Senhor, se estiverem alinhados com aquilo que o Senhor tem para mim e para você, seja de fato atendidos nesta manhã. Em nome de Jesus. Anjos do Senhor que fazem parte desse ministério, acampem neste momento nesse lugar físico. Acampem nos meus pensamentos, acampem nas palavras que saem da minha boca, acampem na sede das minhas emoções. E que somente aquilo que for bom, agradável, justo, seja falado nesse devocional. E que todas as sementes que forem lançadas hoje
aqui, dia 21 de março, possam entrar no solo fértil do nosso coração e gerar muitos bons frutos na nossa casa, na nossa família, nos nossos ministérios e na vida dos nossos filhos. Pai, proteja os nossos filhos aonde quer que eles estejam. Acampem seus anjos ao redor dos nossos filhos. Cuida deles. Cuida de nós também como mães, que precisamos ser verdadeiras orientadoras, verdadeiras implantadoras do Evangelho de Jesus na vida dos nossos filhos. Espírito Santo, Tu tens total liberdade aqui no meio de nós. Fala conosco. Fala conosco de uma maneira que o Senhor ainda não falou. Arranque todas as escamas dos nossos olhos, tire todo o tampão dos nossos ouvidos, para que nós possamos enxergar além, para que nós possamos sair do raso, para que nós possamos parar de nos alimentarmos de alimentos líquidos e passarmos a alimentarmos de alimentos sólidos, que frutifica, que fortalece, e possamos de fato mergulhar bem fundo na palavra do Senhor, naquilo que o próprio Deus quer para mim e para você. Tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com essa oração, minha irmã, coloca aí amém. O amém no mundo espiritual é um sim. É como se você falasse assim, ó, eu concordo. Quando você fala amém, você fala sim. Há uma concordância, né? Então você coloca aí amém, eu recebo. Nós estamos já há 2 semanas, né? Falando sobre as mulheres da Bíblia. Quantas lições, né? Nós temos aprendido aqui com as mulheres da Bíblia, né? E hoje nós vamos falar sobre a mulher samaritana. Aquela mulher lá do poço, que foi tirar água do poço, quem lembra? Quem assistiu The Chosen sabe o que eu tô falando. Quem não assistiu, mais uma vez assista, né? Já tem mais uma temporada aí. Não sei se tá disponível na Netflix. Se alguém viu, se já tá disponível, coloca aí pra nós. Melhor, dá pra eu olhar aqui. Gente, essa série, todas nós que somos cristãs, que queremos compreender o Evangelho de Jesus, né? Nós precisamos assistir. Tá disponível aqui na Netflix. Deixa eu só ver se já chegou aqui. Eu consigo ver aqui. Eu indico para todo mundo, para todas as minhas clientes. Eu indico, sabe? Porque pra gente que quer aprender mais de Jesus, na minha não tá disponível ainda. Na minha ainda não tá disponível. Mas enfim, tem na Netflix. Você tá convidado, melhor, você tá convocado a assistir essa série. Então, vocês que já assistiram, eu sei que tem muitas de vocês que estão aqui que assistiu, vocês viram essa passagem lá no The Chosen, quando a mulher samaritana estava no poço pegando água e Jesus chegou junto a ela. E é essa passagem que nós vamos ver aqui. Então, por favor, pega seu caderno, pega sua caneta, pega sua palavra e já abra em João capítulo 4. João 4, nós vamos ler a partir do versículo 5. João 4. Mais uma mulher nos ensinando, né? Bom dia, Eliana, bem-vinda. João capítulo 4. Deixa eu responder uma pergunta aqui que algumas pessoas me fizeram sobre a aula de idolatria, né? André, onde tá a live que você falou sobre idolatria? Gente, todas as lives ficam salvas. O devocional, para você que é nova aqui, é de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã. Eu termino aqui, ela vai pro meu perfil aqui do Instagram. Ela fica até 1h30, 2 horas. Aí eu coloco ela lá no YouTube. Então, para você assistir
né? Às vezes você não pôde estar aqui ao vivo, às vezes você quer olhar alguma área, né? Alguma aula que eu dei aqui, que eu falei aqui pra vocês, né? Algum conteúdo que eu falei pra vocês. Ah, André, eu perdi, olhei no seu perfil, não tá, você só vai encontrar no YouTube. Por isso é importante você se inscrever no meu canal do YouTube, tá? O link tá nos meus stories, eu coloquei ontem pra você e ainda tá lá. Então você entra depois aqui nos meus stories e já se inscreve lá no canal. A aula sobre idolatria tá na série Abrindo os Nossos Olhos Espirituais. Tá lá, idolatria. Depois eu falei sobre isso numa quinta. Na sexta eu falei consequências da idolatria, tá lá. Depois eu vou tentar colocar aqui pra vocês. Assistam que tá maravilhosa, né? Ontem eu recebi um feedback dessa aula. Nossa, quão esclarecedora está. Então você vai lá, você vai assistir, você vai marcar uma pessoa, você vai mandar esse vídeo pra alguém, né? Lá no YouTube tá assim, ó, compartilhar. Tem uma setinha, você compartilha com alguém, né? Porque às vezes tem muitas coisas que a gente às vezes não sabe falar, mas quando alguém fala, e mais uma vez, tudo que eu falo é baseado na palavra, eu não tô inventando, tá aqui, né? Você, ai André, eu não consigo falar, eu não tenho esse entendimento, mas eu quero que a fulana fique sabendo, mas eu quero que a minha família, vai lá, compartilha, né? Você também, isso também é uma forma de evangelizar, amém? Quem achou João 4, coloca aí amém, que eu vou entender que você já encontrou. A mulher samaritana. Já pega sua caneta, que hoje nós vamos sublinhar bastante a nossa Bíblia. Amém, né? Então vamos lá. Vou ler nessa versão aqui, ó, tá? É NVI essa versão aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nova Bíblia Viva, isso, NVI. Diz assim na minha, ó, acompanha daí, que pode ser que a sua esteja um pouquinho diferente. Assim, ele chegou, ele quem? Jesus, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, sublinha isso aí, meio-dia, era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Logo uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Olha o 8. Ele estava sozinho naquela hora porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana ficou surpresa e lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Na minha Bíblia está uma explicação sobre isso, ó. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Existia, né, uma distância entre o povo judeu e o povo samaritano. Então, assim, eles não compartilhavam de uma interação, não existia interação entre eles, né? Por quê, Andréia? Se a gente for ler isso, o contexto histórico mais profundo, a gente vai ver que era uma relação marcada por desconfiança, por hostilidade, né? Aquele povo, em um determinado momento, eles seguiam outra cultura, outros deuses, né? Então, assim, isso ficou muito marcado entre esse povo. Então, não tinha o costume de um judeu pedir água para um samaritano, ainda mais uma mulher. Só para a gente entender um pouquinho aqui. E a minha Bíblia explica sobre isso, né? Lá no 9, às vezes a sua não tá, mas na minha explica. Ó. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Vamos lá, versículo 10. Jesus respondeu. Hoje minha garganta tá um pouco ruim, gente. Jesus respondeu: se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você
E quem está lhe pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria a água da vida. Sublinha aí, por favor, a água da vida. Ou às vezes na sua tá aí a água viva. O 11. Mas o Senhor não tem como tirar água, disse ela. E este é um poço muito fundo. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, o Senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó? Ela pergunta, para Jesus. Como pode oferecer uma água melhor do que esta que ele, seus filhos e o seu gado beberam à vontade? À vontade? Olha o 13, Jesus respondeu. As pessoas voltam logo a ter sede depois de beber esta água. Mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Sublinha essa frase. Mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha o 15. Por favor, Senhor, disse a mulher, me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede, nem terei de fazer esta longa caminhada até aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Mas eu não tenho marido, respondeu a mulher. Isso é verdade, que você não tem marido, falou Jesus. Pois você já teve 5 maridos. E o homem com o qual você está vivendo agora não é seu marido. Sim, você falou a verdade. Olha o 19. Senhor, disse a mulher, percebo que o Senhor é um profeta. Por que ela falou isso, gente? Porque Jesus havia revelado situações íntimas, situações que aquela mulher havia vivenciado na vida dela. Quando ele falou assim, isso é verdade que você não tem marido? Pois você já teve 5 maridos e o homem com o qual você está vivendo agora não é seu marido. Isso revelou o quê? Revelou algo que somente ela sabia. Era uma coisa de cunho íntimo. Aqui nesse momento Jesus começou a tratar aquela mulher. E aí ali, a partir do 19, ela reconhece, ela começa a identificar com quem que ela estava falando, quem estava falando com ela. Olha o 20, no 19 ela fala, percebo que o Senhor é um profeta, mas me diga uma coisa, por que vocês, os judeus, insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, dizemos que é aqui, neste monte, onde os nossos antepassados adoraram? Ou seja, aqui, lembra que eu falei agora há pouco que eles não tinham interação, Aqui ela quis levantar uma questão sobre a diferença de adoração dos povos, dos samaritanos e dos judeus. Vamos ver o que Jesus falou? 21. Creia em mim, mulher. Está chegando a hora quando não preocuparemos mais em adorar o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele, ou seja, de Deus. Nós os adoramos e conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Ele está falando sobre ele. Ele está falando sobre o Messias. É ele. Jesus está se revelando para aquela mulher de outro povo, de outra etnia. Jesus aqui, minhas irmãs, ele quebra um paradigma de raça, cor, etnia. Ele fala, não é sobre isso. Olha aqui. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. O que ele está querendo dizer? Não é a questão excessivamente de um lugar. Gente, pra mim parou. Vê se voltou aí pra vocês. Pra mim deu uma parada aqui, deu uma congelada. É o nosso coração, é a nossa verdadeira adoração. Ali ele já quebrou um paradigma. Meu Deus, parou de novo. Vocês vão me posicionando aí, tá? Deu uma pausa aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu ver. Ó, tirei do... Tá falhando sim, pra mim também tá. Tirei aqui do Wi-Fi. Vamos ver se vai dar certo. Mudei aqui, gente. Vamos ver. Vamos falando aí pra mim, que pra mim também parou. Então, o que ele quis dizer aqui para essa mulher, né, que estava questionando um contexto histórico, um contexto espiritual que ela acreditava? Ele falou assim, não, mas já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e é preciso que esses adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, você está muito preocupada se é aqui no monte, se é lá em Jerusalém, mas não. O que o Pai quer de mim e de você é a verdadeira adoração, são verdadeiros adoradores. Resumindo, não importa o lugar aonde você está, se é no monte, se é aqui no monte, se é lá em Jerusalém, mas importa, você tem sido uma verdadeira adoradora? É isso que ele quis dizer. A mulher disse, lá no 25, ó, eu sei que o Messias virá, aquele que se chama Cristo, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus lhe disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aqui Jesus se revela para aquela mulher. Ela acreditava, como muitos naquela época, que haveria o Messias, só que aqui Jesus se revela. Lembra quando Jesus, isso também está na série, quando Jesus foi pregar em uma sinagoga, que deram um pergaminho para ele ler a profecia de Isaías, e que quando chega no final ele fala assim, ó, eis que hoje se cumpre essa profecia. Quer dizer, eu sou o Messias, eu sou aquele que veio para salvar. E o que aconteceu com Jesus naquela época? O que os doutores da lei, né, quiseram fazer com ele? Quiseram derrubar ele do penhasco. Quem assistiu a minissérie sabe o que eu tô falando. A série The Chosen sabe o que eu tô falando. Teve essa passagem lá também. E aqui, Jesus também se revelou para essa mulher. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Olha o 27. Naquele momento, chegaram seus discípulos, eles ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou a Jesus o motivo dele estar conversando com ela. Nisso, a mulher deixou o seu cântaro ao lado do poço, ou seja, o recipiente que ela havia, ela estava lá para buscar água. Era uma rotina daquela mulher ir lá pegar água, né? E ela ia, a gente viu aí, ó, no sol do meio-dia, no ápice do calor, aquela mulher ia lá buscar a sua água. Então ela deixou seu cântaro ao lado do poço, voltou à aldeia e disse a todo mundo, venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Será que este não pode ser o Cristo? Então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. O que aconteceu aqui, minhas irmãs? Aconteceu que aquela mulher, ao conhecer Jesus, a Jesus se revelar para ela, falar coisas da intimidade dela que somente ela sabia, falar para ela a importância de ser uma verdadeira adoradora. Jesus, ele começou a ensinar aquela mulher. Ela teve vontade, porque mais do que a sede física, ela teve a sede espiritual saciada.
E quem tem a sede espiritual saciada, quem tem um encontro pessoal e único com Jesus, essa pessoa, essa mulher, esse homem, ele não consegue guardar só para si. Presta atenção no que eu vou te trazer aqui. Essa mulher, ela deixou de lado o cântaro, a ferramenta que ela foi lá para buscar água, para encher de água. E ela quis, ela desejou. Por quê? Olha, eu tô falando com você e tô arrepiando. Jesus falou tanto ao coração dela. Jesus ministrou tanto na vida dela. Jesus ali se revelou para ela, que ela entendeu. Eu não posso guardar para mim essa informação. Eu conheci um homem que, apesar das minhas limitações, apesar dos meus pecados, apesar daquilo, de tudo de errado que eu já fiz, ele se revelou a mim. Ele matou a minha sede espiritual. Eu tive a minha sede espiritual saciada. Eu não posso guardar só para mim. Olha aqui para mim, mulher. Quando eu e você temos um encontro pessoal, quando eu e você tratamos diretamente com a fonte, nós não conseguimos ficar de boca fechada. Por isso que eu falo para você a importância de nós termos um encontro pessoal com Deus. Porque quando eu tenho um encontro diário, um relacionamento, aleluia, todos os dias com o Senhor, eu não vou guardar só para mim. Eu vou querer que todas as pessoas saibam. Eu vou querer contar pro mundo. Eu vou querer ser igual esta mulher aqui, ó. Nisso a mulher deixou seu cântaro ao lado do poço. Já não importava para ela. A água física, já não importava. Ela foi lá para matar a sua sede, atrás de água, um alimento natural. Mas ela foi surpreendida. Ela foi surpreendida com a saciedade da sua sede espiritual. Ela teve a sua sede espiritual saciada. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Aleluia. O impacto desse encontro com Jesus foi tão forte na vida desta mulher que ela se tornou uma evangelista. O que é uma evangelista? Até pouco tempo atrás eu também não tinha esse conhecimento. Pode ser que você não tem nada de errado nisso. São aquelas pessoas que apresentam Jesus para as outras. São aquelas pessoas que entendem que os seus chamados são de proclamar as boas novas, de levar Jesus para as outras pessoas. E foi isso que essa mulher fez. Ela foi tão impactada com aquilo que Jesus trouxe para ela. Ela foi tão imersa no amor e na graça da presença de Jesus, porque em nenhum momento, mesmo sendo de um povo que não compartilhava das mesmas unções, dos mesmos conhecimentos do povo judeu, Jesus nunca apontou aquela mulher. Jesus amou, Jesus teve compaixão, Jesus explicou, Jesus ministrou o coração daquela mulher. E para isso, porque ela foi ministrada, porque ela teve a sede dela saciada em Jesus, ela falou: é impossível, eu não posso guardar isso só para mim. Eu tenho que fazer com que mais pessoas se acheguem a esse homem, a esse Jesus. E é isso que ela faz. Então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. Vamos contextualizar. O povo veio da cidade correndo. Não foi andando. Não, o povo não falou: amanhã a gente vai, depois eu vou. Não, foi correndo. Sabe o que isso traz para mim? Que tanto quanto aquela mulher, aquele povo também estava sedento. Estava sedento de matar, de saciar a sua sede espiritual.
Eu tenho esse entendimento. Eles foram correndo. Agora vamos lá para o versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Nele quem? Em Jesus, por causa da declaração da mulher. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa da declaração daquela mulher. Ele me disse tudo quanto eu já fiz na vida, ela falava. Ela foi evangelizar. Eu conheci um homem que me disse tudo que eu já fiz na minha vida. Eu conheci um homem que me mostrou qual é a verdadeira adoração. Eu conheci um homem que ministrou o meu coração com carinho, com amor, com cuidado. E eu quero apresentar para vocês esse homem. Obrigada, meu amor. Vou deixar aí, obrigada. Olha o 40, minhas irmãs. Quando saíram para ver Jesus junto ao poço, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Muitos outros creram nele ao ouvir a sua palavra. Então disse a mulher: agora nós cremos, porque ouvimos Jesus por nós mesmos, e não somente por causa do que você nos contou. Ele é, na verdade, o Salvador do mundo. Aleluia. Vou te confrontar agora. Vou te confrontar. Quantas pessoas você tem levado através do seu testemunho de vida, da sua experiência com Jesus, porque não é possível que você não tenha tido uma experiência sequer. Quantas pessoas você tem evangelizado? Quantas pessoas você tem trazido para conhecer Jesus? Porque aquela mulher reconheceu Jesus como Messias, se tornou uma evangelista, e a palavra nos diz que muitos vieram conhecer ele, ouvi-lo por intermédio do testemunho dela. E você? Você tem aberto a sua boca para falar do seu testemunho para as pessoas que aparecem no seu caminho? Você tem de fato aproveitado todas as oportunidades de evangelizar as pessoas, de falar do amor de Jesus para as pessoas? Eu te contei ontem de uma moça que me procurou, né? Lá na minha sala de atendimento, no meu consultório, e que eu falei pra ela na lata: minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você tá passando aí, esse sofrimento, essa peleja que você tá lutando aí, somente na cruz, somente em Jesus, somente com Jesus você pode vencer. E fui falando pra ela. E você, minha irmã, que tá aqui me ouvindo, você tem sido uma mulher samaritana na questão de evangelizar outras pessoas através do seu testemunho? Jesus mostra aqui, ó, quando ele questiona aquela mulher: vai lá buscar o teu marido, que ele questiona. Não, é verdade. Você não tem marido porque você já teve 5, e o que você tá não é seu marido. O que mostra essa passagem para mim, para você? Se você estiver anotando, você anota. Jesus conhecia a vida daquela mulher tão intimamente, minha irmã, assim como ele conhece a minha e a sua. Ele quis dizer para aquela mulher assim: eu sei quem é você, eu sei do seu passado, eu sei da vida que você levou e que você continua levando, mas mesmo assim, eu te amo. E mesmo assim, eu ofereço para você o perdão e a salvação. Você tem tido coragem de levar Jesus? Eu vou colocar a palavra oferecer, eu não gosto muito dessa palavra nesse contexto aqui. Mas eu tenho aprendido cada vez mais que é essa palavra mesmo, por mais que eu não goste. Você tem oferecido Jesus às pessoas?
Vou melhorar. Você tem verdadeiramente apresentado Jesus às pessoas? Porque foi isso que aquela mulher, após ter um encontro pessoal, como diz hoje na nossa geração, tete a tete com Jesus, fez. Ela saiu contando. E aquele povo não vem andando, aquele povo não vem, depois amanhã a gente vai, outro dia eu conheço. Não, eles vieram correndo. Tamanho era a sede espiritual daquele povo. Por quê? Se aquela mulher não abrisse a boca e não contasse do testemunho que ela viveu, do encontro pessoal que ela teve com o próprio Jesus, aquele povo não ia saber. Agora traz pra cá, minha irmã. Olha aqui pra mim. Quantas pessoas estão morrendo, às vezes ao nosso redor, porque nós não abrimos a nossa boca. Porque a gente guarda os milagres que Deus fez para nós. A gente não fala, Jesus me curou, Jesus restaurou meu casamento. Por isso que eu falo, o que Jesus fez aqui na minha casa em relação à restauração do meu casamento, só Ele podia fazer. E eu falo mesmo, não tô nem aí. Tô nem aí se as pessoas falam, você tá sendo repetitiva, é que enjoeira, é isso. Não, o meu testemunho e o seu testemunho vai edificar a vida de alguém. Quando aquela menina foi me procurar, ela falou assim pra mim, aí eu trouxe ela aqui pra casa, né, pro estudo bíblico. Ela falou assim pra mim, Andréia, desde quando eu te conheço, e já faz muito tempo que a gente se conhece, você é exemplo de fé. Você passou tanta coisa. Quando eu tava no auge do meu problema, do meu casamento, eu morava perto da casa dela, então ela via muita coisa, né? Ela tinha um problema também com o namorado, a gente compartilhava muita coisa. E ela falou, e você nunca negou sua fé, você nunca parou, você sempre buscou, eu sempre te vi orando, para as pessoas, eu sempre te vi apresentando Jesus para as pessoas. Imagina, naquela época eu tava com um monte de cegueira espiritual. Imagina hoje. Eu tenho orado pedindo para Deus, Senhor, me torne uma potência no seu reino. Para que onde eu abrir a minha boca, as pessoas de fato possam se conectar e entender que somente através de Ti nós teremos cura, libertação e conheceremos de fato a verdade. Segundo confronto, minha irmã, que eu quero trazer para você. Você já experimentou de um encontro pessoal com Cristo? Você busca todos os dias ter um encontro diário e genuíno com Ele? Você compartilha com entusiasmo, com ousadia, o que Ele tem feito na sua vida? Responde, é para você responder. Ou você tem sido um crente aqui eu não tô falando de religião, eu tô falando de se você acredita em Jesus, se você acredita no Espírito Santo, se você acredita em Deus, se você acredita na palavra, você é crente. Para com esse negócio de falar assim, não sou crente não, eu sou católico, eu vou na igreja católica. Tá, mas você acredita? Acredita, né? Então você é crente sim. Minha irmã, se eu e você falamos que nós somos crentes, que nós acreditamos em Jesus, que nós declaramos uma fé nele, e nós não estamos testemunhando das maravilhas que ele fez na nossa vida, meu Deus, algo tá errado. André, mas eu nunca tive nada grandioso. Quer ver? Você tá respirando? Você tá ouvindo? Você já se alimentou hoje? Você já tomou seu cafezinho hoje? Você já pôde olhar pro seu filho? Você acordou bem? É um milagre. Mas às vezes a gente fica procurando, esperando algo assim extraordinário. Ele faz algo extraordinário. Deus é o Deus do impossível, né, gente? Deus é o Deus que ressuscitou Lázaro. Mas comece a observar, minha irmã, os pequenos cuidados que Deus tem para você.
o que ele põe de alimento na sua mesa. Ah, André, mas é eu e meu marido que trabalha. Trabalha porque ele abriu portas para que você tenha trabalho. Gente, presta atenção. Quando Jesus fala assim para ela que o Pai, ele procura verdadeiros adoradores, porque são esses adoradores que o Pai procura, ou seja, aqueles que adoram em espírito e em verdade. A adoração, e eu já te falei isso aqui, é a única coisa que eu ofereço para Deus que Ele não tenha me dado ainda. Porque, presta atenção, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos filhos, o nosso alimento, as roupas que vestimos, tudo vem de cima para baixo. Vem de Deus para nós. Deus compra roupas? Deus, não é isso. Mas Ele abre portas para que você trabalhe e você consiga comprar roupas. Ele abre portas para que você trabalhe e você consiga pagar suas contas, você consiga prover a sua casa. Tudo vem de Deus. Muitas vezes, minhas irmãs, a gente se comporta como, eu já falei isso aqui também, como aqueles filhos no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Quem já aconteceu isso? Vou comprar o presente para minha mãe com o dinheiro da minha mãe. Vou comprar o presente de Dia dos Pais com o dinheiro do pai. Muitas vezes a gente se comporta assim. Não existe nada que eu e você tenhamos que não vem dele. Por isso, quando fala de dízimos e ofertas, às vezes muitas pessoas endurecem o coração. Peraí, se você tem da onde devolver o seu dízimo, ele só pede 10%. Ele deixa 90% na nossa mão. E é dele. É ele que proveu tudo. Se hoje eu moro numa casa linda, maravilhosa, abençoada, muito mais do que um dia eu sonhei, foi Deus que me deu. Ah, ele veio aqui e jogou essa casa na minha vida? Não. Ele deu provisão para mim e para o meu marido. Para que a gente trabalhasse, comprasse, mobiliasse e tivesse tudo isso aqui que eu consigo ver. Então, adoradores em espírito e em verdade, toda vez que você adora, que você coloca um louvor, que você leva a sua voz, você dá para Deus algo que Ele não te deu antes. É algo que vem de você para Deus. É algo que vai, presta atenção no movimento, de baixo eu para cima, que é Deus. Todas as outras coisas são de cima para baixo. É dele primeiro para nós. Agora, a adoração, ela sobe como incenso ao coração e aos ouvidos do Senhor. Aleluia. E eu imagino que aquela mulher, ela compreendeu, ela entendeu esse mistério. Porque quando ela saiu levando Jesus, oferecendo Jesus, falando de Jesus para as outras pessoas, ela também estava adorando em espírito e em verdade. Vem cá conhecer esse Jesus que está mudando a minha vida, que falou do meu passado, mas não me condenou, que me ofereceu perdão. Vem ver. E o povo tudo, pensa, você caminhando, você correndo aí 3, 4 quilômetros, pensa, sem água, sedento, sede espiritual. Quantas pessoas estão indo até Jesus através da sua vida? Quantas pessoas, Eliana, conhece Jesus através da sua vida, do testemunho, do seu testemunho? Quantas pessoas conhecem Jesus através da sua vida e do seu testemunho, minha irmã Dênia? Minha irmã Ismália? Quantas? Ou nós temos sido crentes de 6 horas? 6 horas para mim? Ou nós temos sido crentes de frequentar o banco, aquecer o banco da igreja somente no domingo? Só para bater um ponto. Essa mulher samaritana nos ensina isso. Jesus, ao estar em contato com essa mulher, gente, ele transcendeu todas as barreiras culturais, religiosas, sociais, ele quebrou todos os paradigmas. Ali Jesus falou para mim e para você. Nada mais importa, nem cor de pele, nem
status sociais, nem número de seguidores nas redes sociais, nada importa. O que importa é que as pessoas vejam o meu amor, o meu sacrifício, a minha misericórdia através de você. Ei, presta atenção, ele tá dizendo assim, ó, para de fazer acepção de pessoas, para de excluir as pessoas, para de falar esse sim, esse não. Ele quer, através da sua vida, do seu testemunho, trazer mais pessoas. Sabe por que nós verdadeiras cristãs que somos muito atacadas? Porque nós, verdadeiras cristãs que eu tô falando, nós apresentamos sim Jesus pro outro. Quando aquela menina chegou lá, eu falei pra ela assim, esse é o caminho. Ela falou assim pra mim, eu vou pra qualquer lugar que me ofereça a cura dessa dor. Eu falei, não, você não vai pra qualquer lugar. Porque não é qualquer lugar que tem Jesus. Há uma linha tênue, minha irmã, entre o verdadeiro e o falso. Tá aqui, ó. Por que uma nota de R$50 existe a nota falsificada? Vocês sabem? Ninguém falsifica o que não existe. O falsificado é um pressuposto do que já existe. Tá lá, ó. Parecendo que é, mas não é. Falei, você não vai pra qualquer lugar. Você vai vir pra verdade. Que liberta, que cura. Aí ela falou assim, mas só vinha no meu coração você. Só vinha o seu nome no meu coração. E só servia eu vim aqui hoje. Eu falei, aleluia. E aí, eu te pergunto, e você? É levado as pessoas a conhecer esse Jesus? Esse Jesus mesmo, minha filha, minha irmã, que te tirou da lama, que te trouxe vida, que arrancou as escamas dos seus olhos, que restaurou seu casamento, que curou seu filho. Você tem que falar desse Jesus com amor, com ousadia, com coragem. Ah, o que os outros vão falar? Eu não tô nem aí o que os outros estão falando. Eu quero saber o que Jesus pensa ao meu respeito. Eu me preocupo quando eu morrer, e um dia eu vou morrer. Glória a Deus por isso, que eu não quero ficar pra semente. Quando ele olhar pra mim e falar assim, minha filha Andréia, essa eu conheço. Essa que eu conheço. Essa daqui foi aquela que trouxe essa ao meu encontro. Essa daqui foi aquela que não se calou. Essa daqui foi aquela que nunca titubeou em falar, não vou falar a verdade. Falou a verdade, pagou o preço, andou na minha verdade, me apresentou para os irmãos. Olha, tantas pessoas, essa minha filha amada, querida, trouxe ao meu encontro. Se você é uma pessoa que está preocupada com o que os outros estão falando, você está servindo ao outro lado. Eu sirvo a Jesus. Eu sirvo a Jesus. E eu não estou nem aí. Eu vou falar do meu testemunho. Eu vou falar das coisas que o Senhor fez e continua fazendo na minha vida todos os dias. Eu vou abrir a minha boca para que outras pessoas não precisem passar pelo que eu passei. Se você não está fazendo isso, começa a pensar hoje. Andréia, mas eu não tenho coragem. Esse dia me falaram assim, eu não tenho coragem de abrir uma live, eu não tenho coragem de falar lá na igreja, eu não tenho coragem de... Nossa, eu te acho muito corajosa, abrir sua casa, receber povo que você nem conhece, e ppp. Falei, minha irmã, é isso que Deus espera de nós. Minha casa não é minha, é dele. É isso. Às vezes não é aqui. Ontem, gente, conta pra vocês. Ontem aconteceu algo tão bonito. Minha irmã almoça aqui conosco, né? Graças a Deus, todos os dias. Já vai fazer 1 ano que a minha mãe faleceu. E desde então eu falei, não, vocês vão almoçar junto conosco. Imagina, né? A gente tá junto. Tô acabando, tá, irmãs? E ontem ela chegou e falou assim pra mim, Andréia, hoje chegou uma menina lá na minha sala, falando assim, que ela tava cansada de respirar. E aí eu peguei a minha cadeira, sentei perto dela e falei assim pra ela, você então vai descansar. Você vai descansar. Quando a gente tá cansada, a gente descansa. Você vai descansar. Você vai continuar respirando até quando o Senhor determinar na sua vida.
Porque você tem uma filha que precisa de você. E ela falou, que ficou lá conversando com aquela moça, lá no trabalho dela. O chefe dela ficou lá de lado só olhando, né, aquele movimento. E ela falou, Andréia, o quanto foi importante aquilo que o pastor Denner falou aqui. Meu pastor tinha falado, né, na terça-feira aqui em casa, que nós precisamos de fato nos posicionar, assumir os ministérios. Assumir aquilo que Deus tem para cada um de nós. E é onde a gente tiver. Eu sei que o meu lugar é aqui nas redes sociais com vocês. Também aqui. É muito forte a minha voz aqui. Mas o dela foi lá no trabalho dela. E às vezes o seu, minha irmã, vai ser no seu trabalho. Vai ser no parque, quando você levar sua filha no parquinho. Vai ser numa viagem. Vai ser dentro de um ônibus, dentro de um avião. Sei. Não fuja da sua missão. Ai, tá acabando. Gente, eu acho que passa tão rápido. Vocês também acham? Vamos lá. 3 pontos. Eu vou falar só 3. Tem mais, mas vai dar tempo de falar só 3. 3 pontos que eu e você precisamos nos agarrar e começar. Se você não faz esse movimento, começar a partir de hoje a se movimentar em direção a. Vamos lá. Ponto número 1. Busque um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro, além de mudar a minha e a sua vida, vai nos capacitar a compartilhar a sua mensagem com outras pessoas. Não tem como uma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus, que teve a sua vida transformada por Jesus, ficar calada. Ela quer compartilhar com o outro, ela quer ver a mudança do outro. Eu falei para aquela minha irmãzinha, eu falei, minha irmã, eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho, eu compartilho com você. Vem, levanta e anda. Vem, você também vai ser liberta. Você tem feito isso? Ponto número 2, testemunhe com ousadia. Isso que a gente acabou de falar aqui. Fale sobre o que Jesus fez na sua vida. Tem gente esperando. Tem gente morrendo porque você não abre a boca. E tem gente morrendo porque quando você abre a sua boca, você destila veneno. Para de pensar o que os outros vão pensar de mim. Pense hoje o quanto eu tenho alegrado Jesus e o quanto eu quero alegrar Jesus. Ei, você não é açaí, você não é sorvete, você não é doce para fazer a alegria de todo mundo. Vai ter um momento que você vai desagradar sim e desagrade. Mas agrade Deus, desagrade. Tenha coragem de desagradar. Tenha coragem em alguns momentos de ser indigesta. Uma pessoa falou assim pra mim, olha, aquela live lá da idolatria foi indigesta pra mim. Eu falei, glória a Deus. Por que é indigesta? Porque tá lá imersa. Tenha coragem de desagradar o humano para agradar seu Deus, para agradar Jesus. No final de tudo, minha irmã, sou eu e ele. É você e ele. E ele tá vendo esse dia aqui, ó. Às vezes ele vai chegar ao seu encontro e falar assim, tá vendo aquele dia que eu falei através da boca da minha filha Andréia? E você não ouviu. Eu mandei você falar das coisas que eu fiz na sua vida. Eu mandei você não excluir, não selecionar as pessoas. Eu falei através da boca dela. Você copiou a mensagem? Não. Não te conheço. Gente, é isso. As pessoas pintam aí uma imagem de um Deus tão bonzinho. Deus é bom sim, só que Deus é justo. No dia do julgamento final, não é a minha roupa, não é a minha casa, não é o meu carro. É o que de fato eu plantei, eu semeei na vida do outro. Oh, aleluia. Ponto 3, pra gente fechar. Valorize cada pessoa com a alma. Olhe para cada pessoa como se aquela pessoa fosse única.
Cada pessoa é preciosa para Jesus. Ele não deixou aquela mulher ir sem uma palavra, sem uma mudança de vida. Ele poderia simplesmente falar assim, bom, esse povo compartilha de outras coisas, esse povo merece sofrer. Não. E através da mudança que ele realizou na vida daquela mulher, ela trouxe mais, não sei, milhões, milhares de pessoas. Para de ficar olhando se tem dinheiro, se não tem, se tem carro, se não tem. Jesus vê cada pessoa como uma pedra preciosa. E nós nos colocamos num pedestal, irritamos nosso nariz e olhamos de cima para baixo. Deixa eu te lembrar uma coisa. Deixa eu me lembrar uma coisa. Nós vamos morrer. E tomara, Deus, que o dia que o Senhor vir buscar a mim e a você, e tomara que seja Ele, o meu eu tenho certeza que é Ele que vai me buscar. Se eu não tiver com as minhas obras em dias, se eu não tiver com a minha alma limpa, eu vou padecer. Para de olhar para o outro como se o outro fosse um lixo. Gente, já olharam para mim como se eu fosse um lixo e a sensação é muito ruim. Olhe para o outro com amor. Para de julgar as atitudes das outras pessoas. Você não sabe o que aquela pessoa passou, o que aquela pessoa teve que passar essa noite para ela estar de pé. Às vezes as pessoas dão uma resposta na gente, a gente fala, nossa, que grosseira, que sem educação, Deus me livre, não quero nem conversar. É aí que você tem que conversar. Porque eu já falei isso aqui pra vocês, pessoas feridas, elas ferem. Ninguém sabe a luta do outro. Gente, tem dia que eu tô aqui ministrando pra vocês com a minha alma doendo, com cansaço, com tristeza, mas eu tô aqui. Coloca a sua dorzinha no bolso, que às vezes é dorzinha mesmo, desse tamanhozinho, e vai lá abençoar a vida do seu irmão, falar de Deus. Ontem eu fui fazer uma mamografia no hospital, aqui, Titurã. E uma mulher trouxe uma questão pra mim. E aí a gente fazendo o exame, eu conversando com ela, no final eu falei pra ela assim, minha irmã, você é linda do jeito que você é. Isso não te impede de cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar, buscar um exercício físico, né? Topzera, tem que fazer. Mas o fato de você não estar moldada ao padrão que uma sociedade exige, não quer dizer que você não tem valor. O seu valor é independente, presta atenção. Essa aliança que tá no meu dedo é ouro. Ela é ouro. Mas ela é ouro, minha irmã, não é porque ela está no meu dedo. Não é o meu dedo que faz com que essa aliança tenha um valor. Ela é ouro se ela estiver na mão da Valdete, da Eliana, da Raniele. Ela continua sendo ouro. Ela é ouro se ela ficar aqui do lado, se ela não estiver na minha mão. Ela continua sendo ouro, presta atenção. Vou finalizar aqui. O valor dela não é onde ela está, na mão de quem, enfeitando quem. O valor dela está em ser ela mesma. Ei, presta atenção, você é ouro. Independente o quanto você sofreu, quantas coisas você teve que passar. Eu também passei muitas coisas, mas nós somos ouro. Jesus olha para mim, para você, como uma alma preciosa. Jesus, ao olhar para aquela mulher samaritana, ele a tratou com respeito e compaixão. Mas a gente quer ser tratada com respeito e compaixão, mas a gente não trata as pessoas. É a ferro e fogo. Também tá aí dessa situação porque foi isso. Julga, aponta o dedo. Nós precisamos de mais braços abertos, mãos estendidas e menos dedos apontados. Aleluia. É o que eu desejo pra você, minha irmã. Tem que acabar. Tem que acabar agora a live. Foi poderosa hoje, né? É o que eu desejo pra sua vida. Coloca aí pra mim se fez sentido pra você. Vai ficar salvo agora lá no meu perfil do Instagram. E mais tarde vai lá pro YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva.
Vai lá, gente, comenta, né? Deixa seu like lá, é tão importante, né? Se você acha que essa mensagem todos os dias de manhã faz sentido para você, vai lá, comenta, marca alguém, né? Compartilha, porque o YouTube entende que é importante e vai passar para outras pessoas, e assim nós vamos ter a oportunidade de evangelizar mais vidas. Amém? Beijo no seu coração, até amanhã. Amanhã é dia de mais oração e jejum aqui no nosso grupo. Eu volto amanhã para a gente finalizar a nossa semana. Amém? Deus abençoe você. Se cuida. Pensa nessa palavra. Reflete nessa palavra. Eu te espero amanhã às 6h57. Aleluia. Glória a Deus.